ao Senhor. Amém, gente. Boa noite a todos. Graça e paz. Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um Culto Fé. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações. E, embora eu não tenha o costume de escrever, nem de colocar tema aos sermãos, mas se eu fosse colocar um tema, seria a verdadeira esperança. Nessa noite o Senhor tem uma mensagem de esperança para os nossos corações, amém? E eu quero, antes de iniciar a leitura, falar em cima do que o pastor estava comentando sobre a nossa mudança, né? Estamos indo para um novo lugar. E existe muita... Quem está aqui desde o comecinho, ou que já está... Glória a Deus, tem bastante gente que está desde o começo na igreja, e eu sempre me lembro daquele texto de Oséias, onde ele vai falar, e não desprezem os pequenos começos. Estávamos nós, o tempo tem passado tão rápido, parece que outro dia, né, pastora, lá na pizzaria, que é lá do lado, onde a gente vai montando e desmontando a igreja, todo culto, e hoje, mais cedo, nós fomos visitar lá o lugar. E aí eu estava falando até com o pastor, falei, caramba, quem ia poder imaginar, né? Porque não é sobre lugar, não é sobre números, mas a cada pessoa, a cada lugar a mais preenchido, é uma vida sendo salva do inferno. É uma pessoa encontrando uma mensagem de esperança. Outrora nós estávamos perdidos, mas aprove ao Senhor nos encontrar. Então, quando chegamos lá de manhã, eu me alegrei bastante de ver, caramba, o Senhor, Ele tem estado junto com a gente, o Senhor está à frente dessa obra, e glória a Deus por isso. E vocês fazem parte disso, e reforçando aquilo que o pastor falou, que vocês sejam cooperadores nesse esforço, que vocês participem, ajudando com as cadeiras, estando presente, convidando pessoas, porque a obra de Deus, ela não é só feita por quem está em evidência, pelo pastor, pelo pessoal que está servindo, mas por cada um de nós. Todos nós somos chamados para ser cooperadores com a obra do Senhor, amém? E eu quero compartilhar com vocês um texto, alguns versículos na verdade, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, e nós iremos ler a partir do verso 19. 1 Coríntios 15, e nós iremos ler a partir do 19. Se for projetar aqui, se puder colocar na versão NA, porque eu estudei com a outra versão e eu trouxe a Bíblia que não é essa mesma versão. É 15, 19. Glória a Deus. E diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos mais miseráveis de todos os homens. E aí, eu vou seguir aqui na minha mesma, eu acho que vai ficar mais fácil, perdão. Vamos lá. Verso 20. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormecem. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio do único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morreram em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Então virá o fim, quando Ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder, pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído
é a morte. Pois as Escrituras dizem: Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que quando se diz todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sobre a autoridade de Deus, para que Deus, que deu seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, já diante da Tua presença, Pai, colocamos diante de Ti a Tua palavra e pedimos, Jesus, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, Pai. Que em nome de Jesus essa palavra traga esperança aos nossos corações, Jesus. Que não venha ser eu, as minhas vontades, aquilo que eu quero falar, mas que eu seja instrumento do Senhor para a mensagem que vai ser transmitida essa noite, Pai. E que essa mensagem encontre, Deus, o destino que o Senhor preparou, Pai. Coloco diante do Senhor essa mensagem, essa noite. Fica conosco, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Só para a gente contextualizar aqui, nós estamos lendo com o pessoal do Legacy, eu já me antecipei um pouquinho aqui, a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. Na verdade, essa carta para nós é como a primeira, mas quando nós lemos lá o capítulo 5, nós vemos que é a segunda. Paulo já havia enviado uma carta para eles, só que essa carta ela não consta para a gente nas Escrituras. E aí a gente está lendo, a gente começou a ler desde Atos, antes do retiro, e a gente seguiu a sequência. Lemos Atos, a gente compartilhou, a gente leu Romanos, também a gente compartilhou, e agora a gente está lendo Coríntios, 1 Coríntios. E quando eu estava refletindo acerca desse texto, acerca do que o Senhor estava ministrando ao meu coração, como eu falei, se fosse colocar um título, seria A Verdadeira Esperança. E quando a gente vai contextualizar e entender o que está acontecendo aqui, quem escreveu essa carta, qual é o público direcionado aqui, fica um pouco mais fácil a interpretação do texto. Porque aqui quem escreve é Paulo. Paulo ele vai escrever essa carta aos Coríntios. E estudiosos apontam que foi por volta de 53, alguns datam 53, 54, outros de 55 a 56, enfim. E qual era o público-alvo que Paulo escreve? Paulo ele vai escrever para uma igreja no qual ele cuidou, ele fundou, ele implantou e ele ficou junto com essa igreja cerca de 1 ano e meio. Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele inicia uma igreja numa cidade próxima à Grécia Antiga, uma cidade portuária que era a cidade de Corinto, um lugar que era muito conhecido por ser uma cidade portuária e ela tinha divisões a 2 mares da época. Então todos os dias vinham caravanas de pessoas entrando e saindo daquela cidade. E aí Paulo entende que aquele seria um bom lugar, porque todo lugar que entra e sai pessoas, todo lugar onde tem um grande fluxo de pessoas, é um lugar estratégico para que a gente possa compartilhar a palavra, para que a gente possa implantar uma igreja. Igual o lugar onde nós iremos mudar agora, é um lugar que, geograficamente, ele vai ser melhor também que aqui. Por quê? Porque é na avenida principal, o maior fluxo de pessoas, é um lugar que tem mais visibilidade. Paulo pensava em tudo isso naquela época. E ele implanta essa igreja, ele fica cerca de 1 ano e meio naquela igreja e depois ele sai. E aquela cidade era muito conhecida, porque cidade portuária, ela tinha bastante dinheiro na época, bastante recurso, e era muito conhecida também
pela sua imoralidade sexual. Era uma cidade onde haviam muitos templos pagãos, e o principal deles era o templo da deusa Diana, que ele ficava no alto de uma montanha, e as suas devotas discípulas, elas eram como que garotas de programa, e os seus rituais eram tendo relações sexuais. Então tinham por volta de 1000 discípulas dela, não seria essa a palavra, mas as devotas do templo, e elas desciam para se relacionar com os homens do porto. Então era uma cidade, a palavra que a gente conhece hoje como bacanal, que junta orgias, bebedeiras, vem daquele lugar, onde era celebrado esses cultos pagãos, regados de bebidas fermentadas, de muitos homens, muitas mulheres. E era uma cidade muito imoral, e Paulo entende que é esse lugar que precisa ser levado a palavra do Senhor. E aí Paulo, ele inicia essa igreja, e aí ele fica durante 1 ano e meio, ele discipula, ele cuida dessa igreja, e depois ele entende que ele já podia sair, que já tinham pessoas preparadas para continuar essa obra, e Paulo, ele sai e ele vai para Éfeso, que é o lugar onde ele fica mais tempo. Ele fica por volta de 3 anos em Éfeso, e com menos de 3 anos as notícias começam a chegar para Paulo. E aí Paulo, ele vai dizer no capítulo 1 que os da casa de Cloe, e também que outros enviavam cartas a Paulo, falando da situação no qual essa igreja se encontrava. Uma igreja num contexto onde a cultura filosófica, ela era muito grande dentro da igreja. E Paulo saiu, e os falsos pastores, apóstolos, mestres, começaram a aparecer. E aí eles começam a desconstruir aquilo que Paulo passou 1 ano e meio construindo. É como se eu chegasse aqui agora, o pastor está 7 anos ensinando à luz da escritura, eu falasse: gente, pode descartar tudo que o pastor Mário falou. Isso não tem nada a ver de viver em santidade, de fazer isso. A gente pode viver da maneira com que a gente quer. É como se tivesse acontecido isso. E Paulo, ele identifica os problemas, ele vai pontuar os problemas e ele vai direcionar como resolvê-los. E aí Paulo, ele vai dividir. Quando a gente vai estudar essa carta, é mais fácil do que a gente estudar por capítulos, é a gente identificar os pontos primeiro. Então, muitos teólogos, eles vão dividir sobre 5 pontos, 7 pontos principais. Eu acho que, no meu ponto de vista, 5 pontos fica mais claro e mais objetivo, vocês vão entender. Só para a gente contextualizar. E aí Paulo, ele identifica essas 5 coisas e ele vai pontuar cada uma delas. E a primeira delas que Paulo vai pontuar é sobre a divisão dentro da igreja. Os primeiros capítulos Paulo vai pontuar que eles começam a levantar ídolos dentro da igreja. Um começa a falar: eu gosto mais do sermão do pastor Mário. E o outro vai falar: não, mas eu prefiro o do pastor Jefferson. Eu sou do time do Henrique. Não, eu sou do time do Renato. Não, agora eu sou do time do Mateus. E aí, só que não era no sentido do sermão, mas eles levantaram esses homens que passaram por lá. Paulo, que implantou a igreja. Apolo, que era um bom orador da época, também passou sobre essa igreja, e eles citam Apolo. Outros vão citar Pedro também. E eles começam a brigar para falar quem era o melhor. E aí começa a dividir a igreja. E o que a gente já aprende com esse primeiro ponto, embora a gente não vai entrar fundo nisso, só para a gente entender o contexto, que na igreja não tem lugar para ídolo nenhum. O único que tem que estar em evidência aqui é Cristo, e acabou. Não é o pastor A, B e C. O único que pode reinar sobre este lugar é Cristo. E aí Paulo combate a divisão dentro da igreja, no primeiro tópico, nos primeiros capítulos. Segundo tópico, Paulo vai falar sobre a imoralidade sexual dentro da igreja, porque existia uma grande imoralidade dentro daquele contexto. Embora muitos se converteram, até Paulo estar lá, quando ele saiu, muitos começaram também a chegar na igreja. E aí muita gente começou a pregar e colocar coisas que como se não tivesse nada a ver. Cristo já morreu por mim, então eu posso fazer o que eu quero. Eu posso continuar nas orgias, na bebedeira, eu posso me relacionar com outras pessoas e não tem problema nenhum. E aí eles vão citar até
uma madrasta, na verdade um rapaz que ele tem relação com a sua própria madrasta dentro da igreja, e não é dentro do lugar, mas dentro do contexto da igreja. E o problema maior não era só isso, era porque a igreja se vangloriava daquilo, tipo, ó, vocês podem vir para cá, aqui na igreja vocês fazem do jeito que vocês quiserem, não tem nada de errado, não tem problema fazer nada disso. E aí, sobre a imoralidade sexual, Paulo nos orienta a 2 pontos, que isso não deve existir, nós devemos viver uma vida de santidade. E o segundo ponto, ele vai falar sobre a disciplina dentro da igreja. E ele vai falar e nos dar uma orientação. Então todas as vezes quando a gente ouve acerca da disciplina, para nós dentro da igreja, é algo necessário e pontuado que a Escritura nos deixa. Então a disciplina não é para expor ninguém, a disciplina não é como um castigo para ninguém, porque o que castiga é a consequência do pecado. Mas a disciplina, ela visa 2 coisas: o cuidado com a igreja de Cristo e o cuidado com aquele que pecou também, para tentar orientar e trazer ele de volta para os caminhos do Senhor. Então toda vez que acontece uma disciplina, toda vez que o pastor Mário, trazendo para o nosso contexto, for disciplinar alguém, ele está punindo a pessoa? Não, visando o cuidado com a igreja e o cuidado com essa pessoa, para que ela venha se arrepender e se posicionar com Cristo novamente. E aí Paulo ele pontua: primeiro, divisão na igreja; segundo, a imoralidade sexual; terceiro ponto, ele vai falar sobre comidas sacrificadas a ídolos. E aí entra aquela discussão aí, vamos falar, pode comer, não pode? O que a gente come? Porque naquele contexto era muito comum, porque nesses templos pagãos eram oferecidos melhores animais. Então eles não consumiam os sacrifícios todos, eles pegavam as melhores carnes que sobravam, desciam para os açougues, e era a carne que iriam comprar. E aqui a gente vê 3 coisas também, bem rapidinho, que Paulo ele vai pontuar sobre isso. Primeiro a gente precisa entender, eu achei uma colocação muito boa do Hernandes quando fala sobre o assunto. Ele vai falar, existem coisas morais, imorais e amorais. Moral é aquilo que é bom, aquilo que é correto. Ele foi moral e ele vai permanecer e para sempre vai ser moral e acabou. O imoral, que era errado, vai continuar sendo errado e daqui para frente vai ser errado. E o amoral, o que seria? É aquilo que depende do contexto. Tipo, como assim depende do contexto? E no capítulo que ele vai falar sobre comidas oferecidas a ídolos, ele vai falar dentro daquele contexto deles. Porque os cristãos, eles tinham amigos que não são cristãos. Quem tem algum amigo aqui que não é cristão? Todo mundo, se não tiver, tá errado, gente. Então todo mundo conhece alguém que não é cristão. E aí os amigos convidavam para ir nesses templos pagãos. E aí dentro desses templos eram sacrificados os animais onde eles também comiam. E aí Paulo ele vai falar, ó, se você está exposto a esse contexto, que você não coma. Por quê? Porque alguém mais fraco na fé vai olhar e falar, poxa, mas ele não serve a Deus e ele está dentro dos outros templos lá comendo comida sacrificada. Então a moral é sempre no sentido do amor ao próximo. Então ele fala, então para que você não coma. Segundo ponto que Paulo ele falava para eles, era no sentido, lembrando que as carnes iriam para ser vendidas. Um exemplo, cheguei no açougue, no mercado, essa carne aqui, ele vai falar, ó, essa carne aqui ela foi oferecida para os ídolos, mas é o melhor corte que a gente tem. A melhor picanha que a gente tem é essa. Então ele fala, se foi exposto para você, que ela era sacrificada a ídolo, que você também não coma. Por quê? Porque alguém poderia ver e isso trazer escândalo. E aí, o último contexto que Paulo vai trazer mostrando para você que tem a sua fé madura e que você não vai expor ninguém, não tem problema de você comer. E a gente consegue aplicar isso para todas as coisas na nossa vida. Se for escandalizar o seu irmão, embora para você pareça lícito, e até eu vou pontuar sobre isso, que você não faça, que você olhe com compaixão o seu irmão, que você não haja de qualquer jeito. E também tem uma citação que a gente vê e a gente tem costume de usar como desculpa.
quando vai falar, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E quando a gente vê essa passagem, e quando Paulo ele cita que era um dito da época, e pode abrir em qualquer versão, vai estar lá com aspas, porque Paulo ele estava citando para confrontar eles, porque o que eles entendiam? Já que Cristo morreu e pagou pelos meus pecados, eu posso fazer o que eu quiser. E eles falavam naquela época, tudo me é lícito, eu posso ir para a bebedeira, eu posso ir para a orgia, eu posso continuar traindo a minha esposa, eu posso comer as carnes sacrificadas a ídolos, porque Cristo já morreu e já pagou pelos meus pecados. E quando Paulo vai escrever, tudo me é lícito, ele está usando como referência uma citação da época, ele não estava falando como uma verdade. Não é lícito para a gente todas as coisas, não cabe para nós todas as coisas. Para a gente que é cristão, o que é moral, o que é certo e o que é errado. Então o que ele vai dizer é, nem tudo convém para a gente, o que é pecado, o que é errado. Então quando a gente for olhar esse texto, que a gente venha sempre lembrar, não é lícito tudo para a gente. Paulo não está falando que eu posso fazer o que eu quero, mas eu tenho que fazer o que a palavra de Deus me orienta, amém? E o último ponto, primeiro ponto, divisões dentro da igreja. Segundo ponto, imoralidade sexual. Terceiro ponto, comidas sacrificadas a ídolos. Na verdade, o quarto e o penúltimo ponto, ele vai pontuar sobre a ordem dentro do culto, a ordem e decência. Por quê? Porque aquela era uma igreja carismática, uma igreja que foi agraciada pelo Senhor por todos os dons. Ele vai falar quando ele escreve, entre vocês não falta nenhum dos dons. Era uma igreja repleta de dons, mas que não tinha ordem e decência, era a maior bagunça. É como se eu estivesse tentando compartilhar aqui, um está orando em línguas, o outro gritando, o outro profetizando, o outro sapateando, e Paulo fala, está tudo errado. A gente serve um Deus que ele zela pela ordem e pela decência. Ele começa a orientar, se for profetizar, seja assim, se for para orar em línguas, é assim que precisa ser feito. E aí Paulo vai dar uma orientação, por quê? Porque embora fosse uma igreja que tinha todos os dons, era a maior bagunça dentro da igreja. Cada um queria fazer, falar, não respeitava a hora da adoração, do louvor, cada um fazia o que queria, e porque eles tinham os dons, eles achavam que estava tudo certo. E aí Paulo vai orientar. E o último ponto, ele fala sobre a ressurreição. E é muito bom quando a gente vai compartilhar algo da parte de Deus, embora a gente tenha muita certeza e convicção daquilo que o Senhor está ministrando. Eu não sei vocês, mas eu sempre gosto que o Senhor confirme, tipo, é isso mesmo que você está falando, é sobre isso. Aí um pouco antes de vir para cá eu estava falando com o Mateus, e aí ele vai e me manda uma foto de uma imagem. E essa imagem dessa foto era exatamente, era um desenho, e era exatamente o sermão que eu vou iniciar agora, que eu estava só contextualizando. E com essa foto eu entendi, caramba, é de Deus. Falei, caramba, Má, isso que você me mandou é exatamente o meu sermão. Ele falou, mano, foi muito do nada. Ele falou, apareceu uma lembrança aqui de algo que eu compartilhei há 11 anos atrás, e aí eu te mandei. Falei, caraca, glória a Deus, é exatamente o sermão. E aqui o último ponto, onde Paulo ele vai pontuar sobre as coisas que estavam acontecendo de errado dentro da igreja, é sobre a ressurreição de Cristo. Ele vai pontuar a partir do capítulo 15, por quê? Porque a filosofia do mundo havia entrado dentro da igreja, o paganismo tinha entrado dentro da igreja, e a igreja começa a abraçar agora um monte de conceitos que não eram de Cristo. A igreja começa a abraçar um monte de coisa que não tinha nada a ver com a Escritura, e era totalmente contrário ao que Paulo ensinou à igreja. E aí eles não acreditavam mais na ressurreição de Cristo. Eles passaram a abraçar o pensamento dos saduceus, que era uma linha dentro do judaísmo, que eles falavam que a partir do momento que morreu, acabou. Morreu, já era. Então não faz sentido um evangelho sem a ressurreição. E Paulo no versículo 14, ele vai com uma frase colocar em xeque todo o evangelho
baseado naquilo que eles acreditavam. Ele vai falar assim: e se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil e a fé que vocês têm também é inútil. Em outras palavras, ele vai falar no verso 15: a gente é um bando de mentiroso, Deus também está mentindo, se não existir ressurreição. Se Cristo não ressuscitou e nós não ressuscitamos, isso aqui não vale de nada. No 17 ele vai falar de novo: e se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé e tudo aquilo que a gente tem feito é inútil. E aí entra esse pensamento, entra também um pensamento filosófico da época, onde eles acreditavam que a nossa natureza, a matéria é má, e a partir do momento que a gente morre, o nosso espírito ele fica livre. Então não faz sentido a ressurreição onde nós teremos corpos glorificados. E aí eles começam a combater dentro da igreja essa filosofia pagã que não tem sentido a ressurreição, não vale a pena a ressurreição. E aí Paulo ele vai trazer e colocar em xeque aqui: se Cristo não ressuscitou, é melhor todo mundo aqui ir embora para sua casa, não vale a pena a gente investir, não vale a pena a gente tirar o dízimo, porque não só para nós, mas para todos aqueles que morreram em Cristo, vai todo mundo para o inferno, porque a Bíblia deixa claro: o salário do pecado é a morte, ou seja, todos nós pecamos. E se Cristo não ressuscitou, a gente coloca o evangelho inteiro em xeque, porque a mensagem que nós pregamos não é um Jesus pendurado no madeiro, não é igual aquela estátua que a gente vê dentro da igreja católica, dentro de outras religiões, ou talvez que você até acredite nisso. A gente não prega um Jesus pendurado no madeiro, mas o Jesus que a gente prega é um que morreu sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele vive e ele reina, está sentado à destra do Pai. É essa mensagem que nós compartilhamos. Então, se Cristo não ressuscitou, é vã tudo isso. E aí é onde a gente entra naquilo que nós lemos, verso 19, para fazer mais um pouco de sentido. Ele fala: se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos mais miseráveis do que todos os pecadores, do que todos desse mundo. E aí, agora a gente vai sair um pouquinho daqui e vamos aplicar para o que a gente vive nos dias de hoje. Muito difícil tem sido os dias. Nós temos vivido dias difíceis, cansados, onde há tamanha desesperança. E, gente, eu não quero trazer isso daqui para mexer com o emocional de ninguém. Eu não tenho o poder de convencer ninguém, não é uma mensagem para mexer com o emocional de ninguém. Mas vocês vão entender aquilo que o Senhor ele quer falar com cada um de nós, amém? Então, difícil tem sido os dias que a gente tem vivido. Nunca houve tamanha desesperança nas pessoas aí fora. Nunca houveram tantas pessoas acometidas de tantas doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Muitas pessoas já não têm mais esperança. E dentro desse cenário de desesperança, não é só o cenário aí fora, mas infelizmente a gente vê que esse cenário acontece dentro da igreja. Dentro da igreja a gente vê pessoas que não têm mais esperança alguma. E a gente, por todos os lados, é bombardeado de informação ruim. Ontem a gente teve o GC e dentro do estudo do GC tinha uma dinâmica. Eu não sei se no GC de vocês também fizeram. E dentro dessa dinâmica mostrava uma pessoa de olhos fechados e uma pessoa tentando guiar. E todo mundo começava a falar o contrário. Tipo, vai para a direita, todo mundo para a esquerda, para o lado, para frente, para trás. E na prática é o que a gente tem vivido nos dias de hoje. Nós somos rodeados de muita informação e muitas vozes nos levando ao contrário dos que as Escrituras nos dizem. Hoje a gente é rodeado de informações e notícias que não nos trazem esperança. Que a gente vê, a gente acaba se tornando ansioso, a gente acaba se tornando depressivo, a gente acaba entrando em pânico. Por quê? Porque
a gente vive um mundo mau, e um mundo carregado de tamanha desesperança para aqueles que não conhecem a Cristo. E se nós não guardarmos o nosso coração, talvez nós estaremos com essas pessoas. E Paulo vai dizer, né? Se a nossa esperança em quem? Aonde deve estar depositada a nossa esperança? Em Cristo. Ela for somente para esse mundo, a gente é muito miserável. E sabe o que acontece? Infelizmente a gente tem crido no Jesus para o agora. A gente entra dentro da igreja e a gente acha que eu entro dentro da igreja e agora tudo e todo tipo de problema que eu tenho vai passar a ser resolvido. Eu entrei desempregado, eu vou sair com emprego. Eu entrei doente, eu vou sair curado. Eu entrei solteiro e vou sair casado. Eu entrei com um problema e agora eu vou sair sem esse problema. É o que a gente restringe Jesus somente para isso. A gente não lembra que o nosso Cristo, Ele ressuscitou e Ele vem nos buscar. E tudo aquilo que a gente passa aqui é momentâneo e passageiro. Como Paulo vai dizer em Romanos no capítulo 8. Que essa tribulação que a gente passa é momentânea e passageira. E talvez você entrou aqui hoje justamente desesperançoso. Você entrou aqui hoje sem perspectiva, sem expectativa de um futuro, sem expectativa ou sem alguma esperança. Porque seus olhos estão presos somente aqui, nessa terra, somente aqui no presente. Isso, se a gente não guarda o nosso coração, é muito comum de acontecer. Porque, como eu falei, a gente ouve notícia do governo, e eu não levanto bandeira nem A e nem B, nem partido A ou B, mas a gente vê tamanha corrupção, tamanha inflação, tamanhos problemas. O que a gente achava que era difícil, cada dia que passa se torna pior. A gente vai no mercado, e aí antes com X de salário a gente conseguia fazer compra, agora com X, Y e Z a gente já não consegue mais comprar. E a gente olha cenário, doenças acontecendo, enfermidades, notícias ruins, pessoas sendo acometidas. E se a gente for parar para olhar por essa visão e por esse parâmetro, e nós não tivermos os nossos olhos, como dizia em Hebreus 12, fixo no